Sejam bem-vindos ao canal. O Salmo 78 é um salmo histórico e didático, atribuído a Asaf, que serve tanto como uma reflexão sobre a fidelidade de Deus quanto como uma advertência sobre a infidelidade do povo de Israel. Este salmo longo e detalhado revisita a história dos israelitas desde a saída do Egito até os tempos dos reis, com ênfase nos atos poderosos de Deus e na resposta, muitas vezes desobediente, do seu povo. Aqui está uma reflexão sobre alguns pontos importantes do Salmo 78. Lembrança dos atos de Deus, versículos 1 ao 8. O Salmo começa com uma exortação a ouvir e ensinar às gerações futuras os feitos de Deus. A importância da transmissão da fé e das histórias da providência divina é central. Este é um chamado para que as futuras gerações confiem em Deus e não repitam os erros dos seus antecessores. Reflexão: como estamos ensinando as novas gerações sobre a fidelidade de Deus? Estamos passando adiante as lições aprendidas e as experiências de fé? Libertação do Egito e sustento no deserto, versículos 9 ao 39. O Salmo relembra como Deus libertou Israel do Egito e os sustentou no deserto, apesar das repetidas murmurações e desobediência do povo. Mesmo quando o povo duvidou e se rebelou, Deus demonstrou paciência e misericórdia. Reflexão: somos gratos pelo cuidado contínuo de Deus em nossas vidas, mesmo quando somos infiéis. Reconhecemos os milagres diários e a provisão divina? Infidelidade e consequências, versículos 40 ao 64. A infidelidade contínua do povo trouxe consequências. Deus permitiu que eles sofressem, mas essas dificuldades também serviam como correção e um chamado ao arrependimento. Reflexão: reconhecemos as consequências de nossos próprios erros e como elas podem ser oportunidades para crescimento e arrependimento? Como respondemos à correção divina? A escolha de Davi, versículos 65 ao 72. Apesar da infidelidade do povo, Deus escolheu Davi, um pastor, para ser rei e pastor de Israel. Isso mostra a graça de Deus ao levantar líderes segundo seu coração, para guiar e proteger o seu povo. Reflexão: Deus continua a chamar e a capacitar pessoas para liderar. Estamos abertos a responder ao chamado de Deus em nossas vidas, seja em liderança ou em outros papéis de serviço. Lições para a atualidade. O Salmo 78 nos desafia a refletir sobre a fidelidade de Deus ao longo da história e sobre nossa própria fidelidade a Ele. É um lembrete para manter viva a memória dos feitos de Deus, aprender com os erros do passado e confiar na sua graça e misericórdia. Reflexão final: como indivíduos e comunidade, estamos conscientes da importância de recordar e contar as obras de Deus? Estamos comprometidos em viver de acordo com a sua vontade, confiando na sua fidelidade, mesmo quando enfrentamos desafios? Essa reflexão nos ajuda a entender que, assim como no passado, Deus continua a agir em nossas vidas e na história, nos chamando à fidelidade e ao reconhecimento da sua presença constante e poderosa. O versículo Salmo 78 verso 4 diz: não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Este versículo destaca a importância de transmitir a fé e as obras de Deus de uma geração para outra. Aqui estão alguns pontos-chave para entender o significado deste versículo. Transmissão da fé. Não os encobriremos aos seus filhos indica a responsabilidade dos pais e dos líderes em compartilhar as histórias e os ensinamentos de Deus com seus filhos. Não devemos ocultar os feitos de Deus, mas sim revelá-los abertamente. Louvando ao Senhor. Mostrando à geração futura os louvores do Senhor refere-se à prática de louvar a Deus e de ensinar os mais jovens a fazerem o mesmo. É importante que as futuras gerações aprendam a adorar e agradecer a Deus. Força e maravilhas. Assim como a sua força e as maravilhas que fez, destaca a importância de contar sobre a força de Deus e os milagres que ele realizou. Isso inclui eventos históricos, como a libertação do Egito, e intervenções divinas na vida cotidiana. Reflexão. Responsabilidade intergeracional. Este versículo nos lembra que é nossa responsabilidade ensinar e compartilhar as histórias da fé com os mais jovens. É através da narração dessas histórias que a fé é mantida viva e relevante para cada nova geração. Memória coletiva. Manter viva a memória das maravilhas de Deus ajuda a construir uma identidade comunitária baseada na fé e na confiança em Deus.
Ao relembrar os feitos de Deus, fortalecemos nossa própria fé e a fé daqueles que nos seguem. Louvor e gratidão. Ensinar os jovens a louvar a Deus e a reconhecer sua força e maravilhas fomenta uma atitude de gratidão e adoração. Isso os ajuda a ver a mão de Deus em suas próprias vidas e a desenvolver um relacionamento pessoal com Ele. Aplicação prática. Conte histórias de fé. Compartilhe com seus filhos e com os jovens da sua comunidade as histórias da Bíblia e os testemunhos de como Deus tem agido em sua vida. Pratique o louvor. Incentive a prática regular de louvor e adoração em família e na comunidade. Eduque sobre a história de Deus. Ensine sobre os eventos bíblicos e as grandes obras de Deus na história para que as futuras gerações entendam o poder e a fidelidade de Deus. O Salmo 78 versículo 4 nos chama a ser proativos em transmitir a fé, garantindo que as maravilhas de Deus sejam conhecidas e celebradas por todos, especialmente pelos jovens que representarão a próxima geração de crentes. O Salmo 78 é uma rica narrativa histórica e espiritual que serve como um lembrete poderoso da fidelidade de Deus e da responsabilidade do seu povo. Ao longo dos seus versículos, o Salmo relembra os grandes feitos de Deus, desde a libertação do Egito até o estabelecimento do reino de Davi, e reflete sobre a repetida infidelidade e desobediência dos israelitas. Fidelidade de Deus. O Salmo destaca a contínua fidelidade de Deus, que, apesar da rebeldia do povo, não deixou de agir com graça e misericórdia. Ele repetidamente resgata, sustenta e guia o seu povo, demonstrando a sua imutável bondade e paciência. Responsabilidade do povo. A resposta de Israel à fidelidade de Deus é muitas vezes de ingratidão e desobediência. No entanto, o Salmo chama a atenção para a importância de aprender com o passado. Há uma forte ênfase na necessidade de lembrar e ensinar as futuras gerações sobre os feitos de Deus. Transmissão intergeracional da fé. Um tema central do Salmo 78 é a transmissão da fé. A responsabilidade de contar às gerações futuras sobre as maravilhas e a força de Deus é vital para manter viva a memória coletiva e a fé comunitária. Isso garante que cada nova geração conheça a história divina e desenvolva um relacionamento pessoal com Deus. Chamado ao arrependimento e à renovação, o Salmo também serve como um chamado ao arrependimento. Reconhecer os erros do passado e voltar-se para Deus com sinceridade é um caminho para a renovação espiritual e a restauração da comunhão com Ele. Liderança divina. A escolha de Davi como rei exemplifica a provisão de Deus de líderes segundo seu coração, capazes de guiar o povo com integridade e sabedoria. Isso nos lembra da importância de líderes piedosos em nossa caminhada de fé. O Salmo 78 é um convite à reflexão sobre a história da salvação e a nossa própria resposta à graça de Deus. Ele nos desafia a ser fiéis, a lembrar e contar as maravilhas de Deus, a ensinar e inspirar as próximas gerações, e a viver de maneira que honre a fidelidade do Senhor. Em última análise, é um chamado para confiar na força e nas maravilhas de Deus, reconhecendo sua mão poderosa em nossa história pessoal e comunitária. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.